disponha cálculo, vamos para mais um exercício resolvido, trabalhar com cálculo 1, limite indeterminado. Calcule o limite quando x tende a zero, raiz quadrada de 1 mais x menos 1 sobre raiz cúbica de 1 mais x menos 1. O primeiro passo, na verdade, para a solução é verificar o que acontece com esta expressão quando x tende a zero. Então vamos para a nossa solução. Então observe, quando x tende a zero, aqui nós temos que raiz quadrada de 1 mais x tende a 1 menos 1, 0, sobre, no denominador, raiz cúbica de 1 mais x quando x tende a zero, tende a 1 menos 1, 0. Esta expressão não tem sentido matemático, nós temos aqui uma indeterminação. Verificado a indeterminação, agora precisamos encontrar um caminho, uma forma de retirar esta indeterminação e, com isso, calcular este limite. Então, nós temos aqui raízes, então nós podemos racionalizar, multiplicando numerador e denominador para ambas as raízes, né? Multiplicar o conjugado para ambas as raízes, no numerador e denominador, mas observe que nós teremos aí uma expressão enorme, na verdade, né? Você vai ter que multiplicar no numerador o conjugado dessa expressão. Porém, a racionalização da raiz cúbica, né, não é somente multiplicar esta expressão com o sinal trocado aqui no numerador. Nós temos aí todo um desenvolvimento. Então, vai ficar uma expressão enorme. Nós temos outro caminho, que é a troca de variável. Então, vamos lá. Troca de variável nos permite reescrever a expressão de uma forma que possamos fazer todo o processo para resolver este limite, troca de variável. Então, a variável vocês escolhem, eu vou usar aqui ômega, vou chamar ômega de raiz cúbica de 1 mais x. Portanto, eu posso escrever que ômega ao cubo é igual a 1 mais x. Elevei ambos os membros ao cubo, eliminei a raiz cúbica aqui, fiquei com 1 mais x. E eu posso escrever ainda ômega ao cubo menos 1 é igual a x. Subtrair uma unidade de ambos os membros, obtive esta expressão. Então eu já sei qual o valor de x para substituir aqui, na raiz quadrada. Nós chamamos essa expressão de ômega, então precisamos saber qual o valor de x para substituir aqui dentro desta raiz quadrada. Então, como mudamos de variável, então o valor que o x tendeu, aqui o x tendeu a zero, temos que ter um novo valor para ômega. Então, quando x tende a zero, ômega tende a 1. Substituindo aqui, x por zero, ficamos com a raiz cúbica de 1 é 1. Portanto, podemos escrever a expressão da seguinte forma. Vamos ficar com limite, quando ômega tende a 1, da raiz quadrada de 1 mais x vale ômega ao cubo menos 1. Menos 1 sobre, e aqui nós temos que a raiz cúbica de 1 mais x é ômega. Então, ficamos com ômega menos 1. Como vocês podem observar, dentro da raiz quadrada nós podemos simplificar. Um positivo com um negativo são simétricos, resulta em 0. Assim, reescrevendo a expressão, ficamos com o limite, quando ômega tende a 1, da raiz quadrada de ômega ao cubo, menos 1, sobre ômega menos 1. Esta expressão nós
não podemos fazer uma nova troca de variáveis. Se fizermos isso, vamos retornar para o que nós foi dado inicialmente. Agora nós temos aí uma raiz quadrada, então podemos racionalizar essa raiz quadrada, que é simplesmente multiplicar numerador e denominador pelo conjugado. Então, daqui nós escrevemos limite quando ômega tende a 1 da raiz quadrada de ômega ao cubo menos 1, que multiplica raiz quadrada de ômega ao cubo mais 1 sobre ômega menos 1, que multiplica a raiz quadrada de ômega ao cubo mais uma unidade. E nós sabemos, produto notável, que A menos B multiplicado a mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Nós temos a diferença de quadrados. Com esta informação, podemos escrever nosso limite quando ômega tende a 1 da raiz quadrada de ômega ao cubo ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre ômega menos 1, que multiplica a raiz quadrada de ômega ao cubo mais uma unidade. Simplificando o numerador, nós temos aqui raiz quadrada do quadrado. Ficamos, portanto, com limite quando ômega tende a 1 de ômega ao cubo menos 1, 1 ao quadrado é 1, sobre ômega menos 1, que multiplica a raiz quadrada de ômega ao cubo, mais uma unidade. Aí vocês podem verificar e indagar que ainda estamos, na verdade, com a indeterminação. Então, esse trabalho todo e a indeterminação continua. Ômega 1 ao cubo, 1 menos 1, 0, e aqui já zera, está aí. Como retirar esta indeterminação? Então, vamos agora reescrever ômega ao cubo menos 1. Aí nós temos um produto notável, a diferença de cubos, ok? Então, vamos lá. Esta diferença de cubos, nós temos aqui que uma expressão deste tipo, A ao cubo menos B ao cubo, é A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Pronto, então vamos reescrever o numerador. Ficamos com o limite quando o ômega tende a uma unidade de ômega menos 1, que multiplica ômega ao quadrado mais ômega mais 1 sobre ômega menos 1, que multiplica a raiz quadrada de ômega ao cubo mais uma unidade. Então, só para recapitular, aqui ômega ao cubo menos 1, utilizando o produto notável, ficamos com ômega menos 1, que multiplica ômega ao quadrado mais ômega mais 1. E assim, como vocês já devem ter percebido, como o ômega está tendendo a 1, esta divisão é possível e resulta em uma unidade. E, portanto, eu posso escrever a minha expressão da seguinte forma: limite quando o ômega tende a 1, ômega ao quadrado mais ômega mais 1, sobre a raiz quadrada de ômega ao cubo mais 1. Substituindo, nós temos aqui ômega quadrado é 1, aqui 1, aqui 1. Com isso, nós temos a seguinte resposta: 1 mais 1 sobre 1 mais 1 é igual a 3 meios. Ok, galera? Então, como vocês puderam perceber, os produtos notáveis estão sempre nos auxiliando, e a racionalização, o processo de
Simplificar expressões algébricas é de extrema importância para se calcular limites, ok? Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima!